Hoje é o primeiro dia de depoimentos dos 8 investigados nas apurações que envolvem suspeitas de fraude no Banco Master. A repórter Anita Prado fala ao vivo com a gente, direto de Brasília. Tudo bem, Anita? Bom dia. Oi, Luara, bom dia a você, bom dia a todos. Nós estamos aqui desde cedinho no STF para acompanhar essas oitivas que começam por volta das 8 da manhã, ou seja, praticamente daqui a 1 hora. A Polícia Federal vai ouvir, portanto, a partir de hoje até amanhã, 8 investigados nessa apuração que investiga irregularidades na venda do BRB, do Banco Master para o BRB, o Banco de Brasília. Essa venda que, portanto, não foi concretizada, porque antes houve a liquidação do Banco Master, mas aí pairam muitas suspeitas sobre essa transação, essa suposta transação, e é isso que as entidades agora, os órgãos fiscalizadores, querem esclarecer nessa fase das investigações. Essas oitivas, elas fazem relação, Luara, com a primeira fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu em novembro. Então, após esses materiais colhidos nas buscas e apreensões, a Polícia Federal agora quer ter mais detalhes, esclarecer e, por isso, vai ouvir a partir de hoje, às 8 da manhã, essas 8 pessoas. Então, a partir das 8, hoje, todas as oitivas acontecerão por videoconferência e amanhã haverá uma por videoconferência e 3 aqui na sede do STF em Brasília. A partir das 8, quem presta depoimento, portanto, é Dário Osvaldo Garcia Júnior, que é diretor de Finanças e Controladoria do BRB, o Banco de Brasília. Já às 10 da manhã é a vez de André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de empresa suspeita de ser fantasma, Luara. Às 2 da tarde, a Polícia Federal ouve Henrique Souza e Silva Pereto, que também é empresário, e às 4 da tarde, Alberto Félix de Oliveira, superintendente executivo de tesouraria do Banco Master. Já na terça, 27, como eu te disse, esses depoimentos acontecerão em sua maioria aqui na sede do STF em Brasília. Às 8 da manhã, fala Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB. Às 10 da manhã, é a vez de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master. E já à tarde, os depoimentos voltam a ser por videoconferência. Temos Ângelo Ribeiro da Silva, que é ex-sócio do Master, portanto, e às 4 da tarde, Augusto Ferreira de Lima, também ex-sócio do Banco Master. Importante lembrar que nessa fase da investigação não serão ouvidos pela Polícia Federal nem o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, nem o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB. Por quê? Porque eles já foram ouvidos numa outra fase dessas oitivas ali no fim do ano passado. Você que é assinante do SBT News e acompanha tudo aqui com a gente deve se lembrar. Eles estiveram aqui em Brasília, ali próximo ao fim do ano. Teve um zoom aqui pela capital federal, então eles já foram ouvidos, esses depoimentos já foram colhidos, inclusive parte dele veio também uma investigação exclusiva da nossa Basília Rodrigues, trouxe para a gente na semana passada detalhes do que disse Daniel Vorcaro nessa acareação, na verdade, entre ele e o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do Banco de Brasília, e, portanto, eles não falarão nessa fase da investigação. Todas essas oitivas serão acompanhadas serão organizadas, né? Serão feitas pela Polícia Federal, por um delegado da Polícia Federal, na verdade, uma delegada, e através disso também foram autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, pelo gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal. E é importante dizer que um juiz auxiliar do ministro Dias Toffoli participa dessas oitivas. Ele continuará participando, fazendo ali relatórios para passar essas investigações para o ministro. Então é ali uma parceria entre STF e Polícia Federal. Importante dizer que essas oitivas fazem parte da estratégia da Polícia Federal para avançar nas investigações. Uma dúvida que surge muito, Luara, é sobre o material apreendido na segunda fase da operação que aconteceu na semana retrasada aqui em Brasília. A gente não tem ainda informação se esse material já começou a ser periciado. E algumas pessoas questionavam
Mas vão começar novas oitivas, novas fases da investigação, mas esses materiais ainda não foram periciados pela polícia junto à Procuradoria-Geral da República, e a resposta é aquilo. Essas oitivas, elas fazem parte, na verdade, da primeira fase da Compliance Zero. Então, eles ainda vão agora ouvir sócios, diretores do BRB, empresários, pessoas que estão ali ligadas a essa primeira fase central, essa trama, o organograma central das duas empresas, tanto do Banco Master, já liquidado, quanto do BRB, o Banco de Brasília. Mas teremos mais novidades em breve. Com certeza, hoje e amanhã, aqui em Brasília, o negócio vai ficar quente, teremos novas informações para os nossos assinantes a qualquer momento, e eu continuarei aqui na frente do STF, Luara. Volto com você. Muito obrigada, Anitta. Direto, então, de Brasília, lá na sede do Supremo Tribunal Federal. É grande a expectativa para esses depoimentos. Daqui a pouco a Anitta volta com outras informações direto, então, do Distrito Federal. E a gente já chama agora a nossa analista, a Vitória Abel, para comentar também essas oitivas, né, Vitória? A Polícia Federal pediu um prazo maior, o ministro Dias Toffoli determinou, então, que seja essas oitivas, os depoimentos colhidos num prazo menor, mas são muitas as perguntas que precisam de respostas, né? Como que está o bastidor aí em Brasília na expectativa dessas respostas, desses depoimentos que são de pessoas importantes? Pois é, Luara, essas oitivas são consideradas parte de uma das fases mais importantes da investigação pela Polícia Federal, justamente porque eles vão ouvir integrantes do Banco Regional de Brasília que foram peça-chave na tentativa de negociação para a compra do Banco Master. A gente lembra que a investigação de fraude no Banco Master, ela iniciou justamente por conta dessa compra do BRB, da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, que saltou os olhos de todo mundo, do mercado financeiro. Soou muito estranho que um banco estatal estivesse interessado em um banco de investimentos que, aliás, já vinha apresentando no Banco Central algumas inconsistências nas suas operações. Isso levantou o alerta não só do mercado financeiro, mas como do próprio Banco Central e dos investigadores da Polícia Federal. É nesse momento que as investigações em relação ao Banco Master se intensificam e levam lá no final do ano, em novembro, à liquidação do Banco Master. Então, primeiramente, a desaprovação da compra do Banco Master pelo BRB, ali na metade de 2025, e depois, posteriormente, em novembro, vem à tona todas as fraudes do Banco Master e a liquidação do banco. Então, essas oitivas dos representantes do Banco Regional de Brasília, elas são essenciais para desvendar o porquê um banco estatal regional estava tão interessado em fazer negócio com o Banco Master. Então, é considerada uma fase essencial e importantíssima das investigações pela Polícia Federal. A gente lembra, inclusive, que o Banco Regional de Brasília agora, o BRB, vai ter que arcar com os custos dessa tentativa de compra. Ela chegou a comprar carteiras, que a gente chama de carteiras podres, títulos do Banco Master que não tinham valor algum, e agora vai ter que lidar com esse prejuízo. E entre as possibilidades de lidar com esse prejuízo, o próprio BRB já destaca pedir ajuda para o FGC, um empréstimo para o Fundo Garantidor de Crédito. A gente lembra que o FGC é aquele fundo que diversos bancos põem ali, uma espécie de cofrinho que todos os bancos colaboram com um percentual, para que, se acontecer alguma coisa, esse fundo possa salvar o banco que passar por algum aperto. Está sendo o caso agora do BRB e também está sendo o caso dos investidores do Banco Master, que vão receber de volta os valores aplicados. E outra possibilidade que o próprio BRB coloca para retomar parte do que eles investiram nessas carteiras podres é que os acionistas coloquem um dinheiro a mais no banco para recuperar um valor que aí gira em torno de 2 a 3 bilhões de reais. Só que o maior acionista do BRB, do Banco de Brasília, é o governo do Distrito Federal. Então, é dinheiro público que provavelmente vai acabar salvando uma boa parte desse prejuízo tomado pelo Banco de Brasília ao tentar comprar o Banco Master. E a Polícia Federal agora, claro, quer saber por que o Banco de Brasília estava tão interessado em fazer esse negócio que não parecia ser um negócio tão vantajoso assim, Luara.
Perfeito, Vitória. Muito obrigada e ainda vamos ficar acompanhando. Tem os depoimentos, eles vão cruzar as informações do depoimento de Daniel Vorcaro, de todo mundo que já passou por depoimentos com a Polícia Federal, com as provas que estão apreendidas. É um processo extremamente longo. O prazo de inquérito geralmente são de 60 dias, mas a chance de ser prorrogado é muito grande por conta, então, dessas entraves todas que ainda estão acontecendo.